AudioJungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para mais um estudo da lição de Escola Sabatina. E fico feliz, meu irmão, por você mais uma vez ter clicado nesse vídeo e estar aqui conosco nessa oportunidade para mais uma vez aqui estar estudando a palavra do Senhor. Meus irmãos, sejam bem-vindos a essa lição. Neste momento eu quero desde já pedir a tua colaboração para que possa curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Porque aqui hoje vamos falar de histórias importantes que servem para os dias de hoje, principalmente na educação dos filhos, como seguir a Cristo Jesus e como estar fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Então, meus queridos irmãos, não esqueça do teu like e do teu compartilhamento, tá bem? Nesse momento eu quero te convidar para juntos estarmos fazendo uma oração ao nosso Pai que está nos céus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar a oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ficar em nossas mentes e nossos corações. E tudo o que aqui venha a ser feito hoje seja unicamente para honrar e engrandecer a Tua Santa vontade. Abençoa tanto a mim quanto nossos internautas e todas as pessoas que estarão aqui nos acompanhando e chegará aos teus pés por essa mensagem. Que teu Santo Espírito nos abençoe para isso. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, queridos irmãos, vamos estudar mais uma lição, Essa lição de hoje, a lição de Escola Sabatina, é do sábado 28 de novembro, que tem como título Salomé e a salvação de nossos filhos. Vamos falar, irmãos, mais uma vez de uma mulher que teve aí seus destaques bíblicos e seu trabalho aí como missionária no avante da palavra do Senhor, em especial a salvação de nossos filhos. Essa mulher, ela teve aí grande importância aí no que ela queria que seus filhos fizessem. E agora, irmãos, nos nossos dias de hoje também temos algo muito importante, que é a salvação de nossos filhos. Então que Deus possa nos dar sabedoria para que possamos compreender essa lição e que assim a gente possa estar aí fazendo a vontade de Deus. Amém? A introdução dessa lição diz assim: Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Sua mãe era seguidora de Cristo e servia-o liberalmente com seus meios. Em seu amor e ambição maternos, cobiçava para eles o mais honroso lugar no novo reino. Animou-os assim a fazer o pedido. Irmãos, aqui a gente vai ver, do pedido que fez Salomé, porque ela estava aí involucrada na salvação de seus filhos. É algo que eu e você deve estar fazendo. Ela foi fazer uma pergunta ao mestre. Vamos ver o que aconteceu, o que o Senhor respondeu a ela. E como nós estamos fazendo para que nossos filhos estejam aí buscando a presença do Senhor. Amém? Cuidado e vamos buscar aí o conhecimento. Tá bem? A primeira lição, a primeira pergunta dessa lição diz assim: com base em quais textos bíblicos a tradição considera que a esposa de Zebedeu chamava-se Salomé? Quem eram os seus filhos e qual era o negócio da família? Para colaborar aqui conosco nessa oportunidade, eu quero convidar aqui a nossa irmã Railda, esposa do pastor Samuel, para colaborar conosco e nos dar aí a solução dessa primeira pergunta. Irmã Railda, é contigo. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu quero agradecer a Deus e também ao irmão Hilton pelo convite para estar participando aqui da Escola Sabatina uma vez mais. Quero fazer a pergunta que já foi feita aí, que diz o seguinte: com base em quais textos bíblicos a tradição considera que a esposa de Zebedeu chamava-se Salomé? Quem eram seus filhos e qual era o negócio da família? A dos textos bíblicos, um deles se encontra em Mateus
que diz assim: entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O texto de Marcos, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, aqui um texto se refere que a esposa de Zebedeu, ela era esposa de Zebedeu. E o texto de Marcos refere-se ela como Salomé. Então, Salomé era esposa de Zebedeu. E ela tinha 2 filhos. E esses seus filhos se chamavam Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. E quais era o negócio deles, da família? Eles tinham profissão de pescadores. Lembra aquela história que Jesus chamou seus discípulos e chamou também Tiago e João, que estavam à beira do mar. Eles estavam ali trabalhando, pescando, e ele também ficava ali consertando as redes. Acredito que nem só deles, mas de várias pessoas, né? Vários pescadores que naquela época ficavam ali à beira do mar, e muitos traziam as redes para ser consertada pela família de Zebedeu. Então, os filhos de Salomé se chamavam João e Tiago, e seu esposo Zebedeu. Bem, que nós possamos tirar bastante aproveito dessa lição, dessa história, dessa mulher que vai deixar um grande exemplo para cada um de nós, a história de Salomé. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, irmã Railda, que Deus te abençoe. A irmã aí está em Curitiba, que Deus te abençoe aí em todo o trabalho, amém? Aqui vamos dar uma ênfase maior aí na resposta da irmã Railda, referente aí com os textos bíblicos que falam aí que Salomé era esposa de Zebedeu. E os textos bíblicos estão ali nos evangelhos, né? Ali em Mateus e Marcos. Ali primeiro fala que tinha Maria Madalena, e lá em Mateus, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Assim fala, né? Referente aos filhos. E aí depois fala aqui, ó, e também lá em Marcos, e também ali estão algumas mulheres, falando do mesmo acontecido que aconteceu, né? Olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, seguindo aí o que Mateus falou, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então aqui vem confirmando, né, ao que 2 visões diferentes, 2 visões de pessoas diferentes do mesmo ato. E aí a gente confirma que Salomé era esposa de Zebedeu, tá bom, irmãos? E aqui, quem eram os filhos e qual era o negócio da família? A irmã já deixou bem claro isso. E os filhos aí eram João e Tiago, né? Que eles eram pescadores, fazedores de tendas, consertadores de redes, né? Como aí diz. Então, eles tinham esse trabalho e era aí os homens que foram chamados para fazer o trabalho do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos ter compreendido essa resposta. Amém? Vamos agora, meus irmãos, à segunda pergunta dessa lição. A segunda pergunta dessa lição diz assim: como qualquer mãe que deseja o melhor para seus filhos, o que Salomé pediu a Cristo com respeito a seus filhos? Qual a resposta profética de Jesus Cristo? Para nos ajudar aqui, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aqui uma mulher que é bonita demais, é a minha esposa, a minha companheira, que hoje estará aqui colaborando conosco. A minha esposa, a Nayara Santana. Seja bem-vinda. Salve os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Estou na responsabilidade de responder a segunda pergunta da nossa lição de escola sabatina. E aqui vem falando do desejo de uma mãe para seus filhos. Salomé foi até Jesus e Jesus lhe fez uma pergunta: o que queres? E ela respondeu: que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus fala: não sabeis o que pedes. Podes beber o cálice que eu bebo? E eles imediatamente responderam a Jesus que sim. E em verdade, Jesus respondeu: em verdade bebereis o cálice que eu beber, e serei batizado com o batismo com que eu sou batizado. Essa foi uma resposta profética do nosso Senhor Jesus para os 2 discípulos, Tiago e João. Assim como Jesus passou por provações, esse cálice que Jesus se referia aí nessa resposta, assim como Jesus passou por provas, por dificuldades, provações até a morte, assim também os 2 discípulos de Jesus, Tiago passou pela morte, João também foi preso, passou por tribulações e também sofreu até a morte. Então, esse foi a resposta profética do nosso Senhor para essa mulher. Agora eu gostaria de fazer leitura aqui no último texto da notinha, que fala assim: Cristo não reprovou João e Tiago e sua mãe por terem feito este pedido de sentarem-se à sua direita e esquerda no reino, ao apresentar os princípios de amor que deveriam motivá-los em seu trato uns com os outros. Ele apresentou aos indignados discípulos a instrução que gostaria de vê-los praticando na vida diária. Eles deveriam tomar sua vida como exemplo e seguir-lhes os passos. Então, o desejo de Jesus era que esses 2 discípulos o seguissem e também seguissem seu exemplo. Esse é o desejo para nós hoje também, os filhos de Deus, que possamos seguir o exemplo de Cristo e também seguir os seus passos. Esse é o desejo para mim e vós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, esposa. Que Deus te abençoe, que continue assim linda, maravilhosa e confiando mais e mais na presença do Senhor, fazendo esse trabalho e me apoiando nesse trabalho que devemos aí levar a mensagem ao mundo. Amém? Aí, irmãos, a gente viu a resposta da irmã Nayara e aqui a gente vê um fato curioso, né? A mãe, ela queria que seus filhos não ficassem sempre ao lado de Jesus. Ela chega a Jesus e fala: Senhor, deixa que meu filho fique um à direita e outro à esquerda do teu reino. Olha só que pergunta mais pesada, né? Que pedido mais ousado dessa mulher. Mas entendo essa mulher que ela estava querendo aí o melhor para seus filhos e está aí nos caminhos do Senhor. E aí, qual foi a resposta profética de Jesus Cristo? Aí é que vem a coisa, né? Aí é que vem a situação. E Jesus aí diz: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo em que sou batizado? E eles disseram: podemos, Jesus. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo em que sou batizado. Os discípulos ainda não entendiam, né, qual era o trabalho de Jesus, o que é que ele passaria, como ele passaria todas as coisas, mas eles queriam estar aí a qualquer custo ao lado de Jesus. E eles diziam: estou pronto, estamos aí para fazer, vou beber esse cálice, sabendo eles depois que o cálice de Jesus foi bastante amargo, foi difícil, passou por aflições, e os discípulos também passariam por isso. A gente vai ver mais à frente o que foi que aconteceu, né? E como podemos aí entender essa situação, como esse cálice era difícil
e eles tiveram que beber também. Amém? Que Deus nos abençoe para que possamos estar aí buscando esse conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos agora, meus irmãos, à terceira pergunta dessa lição, que diz assim: qual foi o cálice de aflição que Jesus bebeu? Qual foi o batismo de aflição que sofreram os filhos de Salomé? Para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Shirlene, aí de Curitiba, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, irmão Wilton, pela oportunidade de colaborar, respondendo a pergunta número 3, que diz assim: qual foi o cálice de aflição que Jesus bebeu? Mateus, no capítulo 26, do 36 ao 39, diz que Jesus chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse texto apresenta o momento de maior aflição que o nosso mestre passou. O livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White declara detalhadamente quais foram os sentimentos que sondavam o coração do nosso mestre naquele momento. Ela mostra que Satanás se preparou durante 3 anos para mostrar para Jesus que seria inútil esse sacrifício tão grande que ele estava prestes a fazer. Diz que Jesus se sentiu sozinho, abandonado, sentiu o peso do pecado de toda a humanidade e o peso da separação com seu Pai. Diz também que Jesus temia com medo de que seu corpo não suportasse tanta dor e tantos maltratos que ele sofreria. Satanás mostrou diante de Jesus, inclusive, que um dos seus seguidores mais fiéis o abandonaria naquele momento tão crucial. A segunda parte da pergunta diz: qual foi o batismo de aflição que sofreram os filhos de Salomé? No capítulo de Atos e no capítulo 12 de Atos e Apocalipse, fala sobre Tiago, que Tiago foi morto à espada por Herodes, e também fala da grande aflição que João passou sendo enviado para uma ilha distante sem ter contato com ninguém. Além do que, nós sabemos que antes disso, João também houve ali uma tentativa de cerrar com a vida de João. Sabemos que Tiago foi o primeiro mártir dentre os discípulos. Foi o primeiro discípulo a ser morto. E não será diferente conosco. Assim como os filhos de Salomé passaram pela aflição de se sentirem sozinhos, abandonados, perseguidos por causa da palavra, nós também passaremos por esse tipo. Muitas vezes já temos inclusive até passado, né? Somos deixados de lado, nos sentimos sozinhos, desprezados, abandonados, porque somos seguidores de Cristo. Mas nós sabemos que, assim como Deus não abandonou o seu Filho, também não nos abandonará. Quando nós estivermos com nossos corações aflitos, passando por provações, assim como Jesus se prostrou diante do Senhor e orou, nós também podemos ter a certeza que Deus ouvirá as nossas súplicas e nos dará força e coragem para continuar no caminho do Senhor. E se por acaso, assim como Tiago e os outros discípulos, seja necessário entregarmos a nossa vida pela verdade, pelo nosso Deus, assim como Ele fez conosco, que nós estejamos prontos. Amém. Muito obrigado, irmã Shirlene, que Deus te abençoe por aqui estar colaborando conosco, não só a irmã, mas toda a sua família, e que essa resposta aí seja de compreensão para todos, e que Deus nos abençoe a estar sempre estudando a palavra do Senhor. Saudações aí aos nossos irmãos em Curitiba. E aqui, meus irmãos, a gente vê, né, qual foi o cálice de aflição que bebeu Jesus. E qual foi o batismo de aflição que sofreu os filhos de Salomé?
A irmã deixou bem claro quanto a isso, né? E eu vou ler só a notinha aqui que diz assim, ó. Na verdade bebereis do meu cálice, declarou Cristo. Diante dele uma cruz em vez de um trono. Seus companheiros, 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tiago e João deviam ser participantes com seu mestre no sofrimento. Um destinado à própria morte pela espada. O outro, o que dentre os discípulos por mais tempo devia seguir seu mestre em trabalho, injúria e perseguição. Irmãos, o que vemos aqui não é fácil. O que imaginamos vendo essa situação não é algo que a gente possa dizer que foi fácil para os discípulos. Mas eles aí, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor àquelas pessoas, eles saíram rompendo aí lares, lugares, rompendo portas e quebrando paradigmas de pessoas que viviam aí fora da vontade do Senhor. Passaram por perseguições, morreram por causa disso, mas morreram porque acreditavam que o caminho em Cristo Jesus era o melhor possível para as pessoas. Meus irmãos, como a irmã Shirlene falou, né? Que se formos de passar por aflições, passar por sofrimentos assim, que possamos passar assim unicamente em nome de Cristo Jesus. Pois nele sabemos o que está aguardando para nós. E que possamos ser fortes, irmãos. Assim como foram os filhos do trovão, os filhos de Boanerges, como ali eram chamados, né? Para que possamos estar firmes, unicamente fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus, e fazer como eles que romperam aí, nós também possamos romper aí as barreiras deste mundo e venhamos pregar o Evangelho da verdade, não o falso Evangelho que as pessoas estão fazendo aí, denegrindo aí a imagem de Cristo Jesus. Que eu e você sejamos verdadeiros e fiéis para falar com ênfase e vontade da palavra de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: o esforço missionário de Salomé. A quarta pergunta: a que grupo missionário de mulheres próximas de Jesus pertencia Salomé? Onde encontramos no dia da ressurreição? Para colaborar aqui conosco, eu quero convidar aí a nossa irmã Neuza, ali de Vitória da Conquista, para nos ajudar. Irmã Neuza, é contigo. Paz e graça seja com todos. Nessa pergunta nós temos 2 textos bíblicos que vai nos ajudar com a resposta. É o de Marcos 15:41, que diz assim: as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E Marcos 16:1-5 complementa dessa forma: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Então a gente pode notar aqui que havia um grupo de mulheres missionárias que estava sempre com Jesus. Elas serviam a Jesus. Dentre estas mulheres estava Salomé. Então Salomé era uma seguidora de Jesus, né? Ela pertencia a esse grupo de mulheres da Galileia, como dizem, desejado de todas as nações. Então, onde encontramos no dia da ressurreição? Onde encontramos Salomé no dia da ressurreição? Encontramos na porta do sepulcro. Salomé estava lá junto com as outras Marias que foram ungir o corpo de Jesus. Na porta do sepulcro, no primeiro dia da semana, passado o sábado. Tem um texto, Este Dia com Deus, na página 93, que nos diz assim: todas as nossas ações são influenciadas por nossa experiência religiosa. E se essa experiência se baseia em Deus, e se compreendemos os mistérios da piedade, se estamos recebendo diariamente algo do poder do mundo por vir e mantendo comunhão com Deus e tendo a presença do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos ter essa compreensão do mistério da piedade. Para isso, nós precisamos estar
ligados em comunhão diária com Deus, com a palavra de Deus, para que possamos compreender esse mistério da piedade, que é a morte e ressurreição de Jesus. Isso é muito interessante para nós, porque se nós estivermos ligados às coisas que não são de Deus, não são do alto, nós não podemos compreender. A nossa mente vai ficar fechada se nós não tivermos essa comunhão com Deus. E precisamos pedir a Deus a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que possamos compreender esse mistério da piedade. O meu desejo é que cada um de nós possamos nos esforçar. Exige um esforço, assim como Salomé se esforçou para estar sempre com Jesus, ela esforçou para também buscar uma colocação para os seus filhos ao lado de Jesus. Possamos também nós nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para conhecer esse mistério da piedade. Tá? Esse é o meu desejo para mim e para todos. Amém. Muito obrigado, irmã Neuza. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família que estão aí sempre participando conosco nessas lições. E que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre vocês aí na cidade de Vitória da Conquista, para que vocês possam pregar a palavra e assim estar continuando esse trabalho que foram aí os discípulos. Que possam ser aí fiéis, assim como o esforço missionário aí de Salomé. Que possamos estar firmes, fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado, minha irmã. A gente viu aqui aquele grupo de missionários, de mulheres próxima de Jesus, pertencia o Salomé. Salomé estava presente sempre, né, em todas as oportunidades aí. E até depois aí que Cristo morre, ela vai lá para ajudar a preparar o corpo para fazer o enterro. Irmãos, olha que bênção. Era uma pessoa que estava pronta aos pés do Senhor para todas as coisas, exemplificando aí o ministério da piedade. Irmãos, que, como disse a irmã Neuza, né, que possamos fazer parte desse ministério, que possamos render honras e glórias ao trabalho do Senhor. Não é fácil, meu irmão, esse trabalho, mas que eu e você possa ter o desejo de estar firmes, agindo, pegando em nossas mãos e agindo mais e mais para levar a mensagem do Senhor, tanto em palavras quanto em ações. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Que seja uma bênção para mim e para você. Agora, meus irmãos, vamos à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: embora os filhos de Salomé tivessem o apelido de filhos de Boanerges, filhos do trovão, onde aparecem seus nomes por causa da obra de Deus em suas vidas e também a mudança de caráter. Que lugar ocupam os filhos de Salomé na igreja de Deus hoje? Nessa oportunidade eu quero convidar aí a nossa irmã Patrícia, ali de Paraty, para nos ajudar. Irmã Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Esse semestre estamos estudando sobre as filhas de Sara, mulheres seguidoras de Cristo, que deram-nos o exemplo a seguir de fé, perseverança e muita dedicação no caminho do Senhor. Essa semana especial estamos falando sobre Salomé, companheira aí de luta e de fé de Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Salomé nos deixou também um grande exemplo a seguir e que nós possamos ter esse exemplo constante em nossas vidas. Fiquei incumbida de responder a pergunta de número 5, que a primeira parte diz assim: embora os filhos de Salomé tivessem o apelido de filhos de Boanerges, filhos do trovão, onde aparecem seus nomes por causa da obra de Deus em suas vidas e também a mudança de caráter. Bem, em visão, João, que é um dos filhos do trovão, ele viu a cidade santa, os muros da cidade e seus fundamentos, nos quais estavam ali escritos os nomes dos 12 apóstolos, e Tiago e João fazem parte dos 12, Então seus nomes estão escritos nos alicerces da cidade do Senhor.
Isso é muito importante porque foram homens que de início tinham um objetivo, né, que era o reino do Messias, mas um reino terrestre. E logo após a morte de Cristo que houve a verdadeira conversão, e ali então eles viram o papel que eles tinham que sofrer, né, por amor ao Evangelho. A segunda parte da pergunta diz: que lugar ocupam os filhos de Salomé na Igreja de Deus hoje? Justamente quase que a mesma resposta da segunda. O papel deles foi e é fundamental, né, no início da igreja cristã. No início de tudo, eles tiveram um papel muito importante e suas vidas falam até hoje, né, para nós. Seus exemplos de fé, perseverança e martírio por amor do Evangelho. Que possamos tirar esse exemplo, tá? Esses exemplos de pós-conversão dos discípulos de Cristo para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar para que sejamos perseverantes, tenhamos fé como eles tiveram. Amém. Muito obrigado, irmã Patrícia. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar aí te abençoando, tanto a você e sua família. Continue, né, buscando mais e mais os caminhos do Senhor. Irmãos, aqui a gente vê que os filhos de Salomé passaram por dificuldades. Foi, irmão, não foi fácil. Tiveram que beber o cálice ali, como Cristo bebeu, e passar pelo batismo que Cristo passou. Mas a certeza, irmãos, é que mesmo sofrendo esses jovens, esses senhores, eles continuaram confiando no Senhor. E a visão que viu João referente a isso é o nome deles escrito aí em colunas nas mansões celestiais. Irmãos, que bênção ouvir isso. Irmãos, é fortificante. Aqui também passamos por dificuldades quando pregamos a palavra do Senhor como se deve. Muitas pessoas não gostam, mas com a graça do Senhor estamos pregando. E que possamos estar firmes, irmãos, falando dessas palavras. Mesmo que as pessoas nos persigam, mesmo que passemos por dificuldades, mas que possamos crer unicamente na vontade do Senhor e nas suas promessas. E assim, irmãos, seremos bem-aventurados, seremos felizes por estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que abençoe os nossos irmãos de Paraty também. Agora, irmãos, vamos à sexta pergunta dessa lição. A sexta pergunta diz dessa maneira: que palavras podemos imaginar que Salomé repetiu a seus filhos? Qual é a promessa de Deus para todos os pais que educam seus filhos nos caminhos de Deus? Como esta mulher. Com graça de Deus, eu vou aí convidar aí a nossa irmã Marilene, ali de Piauí, Valença do Piauí, para nos ajudar. Irmã Marilene, seja bem-vinda. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e também a irmão Wilton pela oportunidade de mais uma vez participar da lição da nossa escola sabatina. E para mim responder a sexta pergunta, que nos diz: que palavras podemos imaginar que Salomé repetiu a seus filhos? E a segunda parte nos diz: qual é a promessa de Deus para todos os pais que educam seus filhos nos caminhos de Deus, como esta mulher? Então, a palavra que a gente imagina que ela repetia é que seus filhos permanecessem no caminho do Senhor, confiassem em Deus e guardassem os seus mandamentos, porque esse é o desejo de toda mãe para seus filhos. E com certeza não era diferente para ela. Então, e também, qual é a promessa de Deus? É que todos nós possam ser fiel ao Senhor, confiar na palavra do Senhor. Porque em Provérbios nos diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará, e quando te deitares, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Esse é o desejo que Deus tem para todos os seus filhos,
e também todas as mães possam ter no seu coração esses conselhos para passar para seus filhos. Que todas as mães possam sentir que a presença de nosso Deus sempre está nas nossas vidas, para que possamos ter sabedoria para educar os seus filhos no caminho do Senhor. E a pergunta é: qual é a mãe que não deseja a salvação de seus filhos? Que seus filhos sejam salvos? Então, com certeza era de Salomé, e também é de nós mães, que seus filhos sejam salvos. Na notinha nos diz: avança, meu filho, e se fazeres de Deus a tua confiança, e a tua força e os teus conselhos, será triunfante afinal. Anda com humildade no espírito, considera os outros superiores a ti mesmo, e que Deus te dê sabedoria para que possam conduzir-te com tanta prudência, que seja um instrumento em suas mãos para realizar grandes bens em sua causa, promovendo a importante obra para estes últimos dias. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos um dia dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o desejo de todas as mães, que nós possamos orar a Deus e confiar no Senhor, que nossas orações sejam ouvidas, para que nossos filhos permaneçam nos caminhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajuda. Para isso, é o meu desejo e minha oração para mim todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã, que Deus te abençoe. Aqui, irmãos, a gente pode comparar aí, de acordo com o que a nossa irmã Marilene respondeu. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Piauí, e que mais e mais possam ter o desejo aí de fazer como fez Salomé, né? Educar os filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Aqui a gente vê, irmãos, o que é que a gente pode imaginar quando Salomé viu falar de Cristo Jesus, e qual o conselho que ela dava aí aos seus filhos para que os mesmos estivessem sendo educados no caminho de Deus. Que a gente possa ter esse desejo em nossos corações e fazer com que nossos filhos sejam educados da melhor maneira possível. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. E que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo de fazer com que nossas crianças, nossos filhos, também sejam educados no caminho do Senhor. Quanto mais fizermos isso, é certeza de que ele não vai se desviar da vontade do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, irmãos, vamos à sétima e última pergunta dessa lição, que diz assim: qual foi a maior alegria de Salomé e Zebedeu? De que maneira Salomé representa Jesus? Para nos ajudar aqui, eu vou ficar agora em Minas Gerais, com a nossa irmã Ruth, ali em Ouro Fino, que vai colaborar conosco. Irmã Ruth, seja bem-vinda. Saudações a todos os irmãos aqui de Ouro Fino. E agradecendo ao irmão Wilton por mais uma oportunidade de realmente participar desse trabalho maravilhoso da Escola Sabatina. Que Deus abençoe, irmão, poderosamente. A lição que vamos estudar nessa semana, sábado 28 de novembro, tem por título Salomé e a salvação de nossos filhos. E a pergunta que me cabe é a 7, que fala assim: qual foi a maior alegria de Salomé e Zebedeu? De que maneira Salomé representa Jesus? Eis a pergunta. E o verso: o que gera um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se no que te gerou. Realmente, Salomé e Zebedeu tiveram muita alegria de ter gerado esses dois apóstolos do Senhor Jesus. Dois homens de fé, dois homens intrépidos, que morreu em favor da palavra de Deus. Tiago morreu à espada. Bem sabemos que João, o apóstolo do amor, foi levado para a ilha de Pátima
E ali ele teve o prazer de ver, contemplar toda a visão profética para o final dos tempos, que é o livro de Apocalipse. Realmente, esses pais tiveram muita alegria de ter gerado esses 2 mártires na causa de Deus, que tombaram na plataforma da verdade. Alegrai-vos. Isso realmente, nós como pais e nós como mães, teremos que ter muita alegria em ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Isso nos dá regozijo, como realmente tiveram Salomé e Zebedeu. E aqui fala a segunda pergunta: de que maneira Salomé representa Jesus? Fala. O amor que liga o coração da mãe de seu filho é mais forte do que a morte. Contudo, Deus declara que ainda que uma mulher possa esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. De que maneira Salomé representa Jesus? No amor. Que Deus enviou seu filho, único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E teve morte de cruz, morte sangrenta. Para nós foi de graça, mas para ele teve um alto preço, o preço do amor. Assim como está escrito, que o amor que liga o coração da mãe de seu filho é mais forte do que a morte. Jesus morreu por nós, se entregou por nós. E esse amor que ele nos deu realmente é imensurável, que o ser humano não pode realmente compreender um tão grande amor que Jesus teve em nosso favor, de se sacrificar em nosso favor. É um amor que quer nos resgatar, um amor que nos resgatou, um amor que está nos guiando para o céu. Assim como Salomé teve esse prazer de aconselhar seus filhos, de criar seus filhos no caminho do Senhor e criou eles para Deus. Que nós, como os pais, devemos ter também esse amor aos nossos filhos, de criar e entregar eles no caminho do Mestre. Irmão, que nós possamos realmente estar sempre atento nos ensinamentos de Deus para nossas vidas, Qual foi a maior alegria de Salomé e Zebedeu? Ver seus filhos aos pés da cruz. E que realmente, de que maneira Salomé representa Jesus? No amor. Um amor imensurável, um amor eterno, que nos atraiu a si, para Ele, e está nos conduzindo para a vida eterna. Que Deus possa abençoar essa lição, que nós possamos cada dia estarmos realmente olhando para a cruz, que ali realmente emana todo o amor que tem elevado toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Ruth, pela tua presença aqui conosco mais uma vez, a qual podemos estar aí vendo a irmã e estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã, a todos os irmãos aí em Ouro Fino, e que o trabalho que a irmã está desenvolvendo aí seja unicamente para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aqui a gente vê a resposta da irmã, Qual foi a alegria de Salomé e Zebedeu? A alegria, irmãos, é a alegria que eu e você devemos anelar todos os dias. Que nossos filhos sejam educados no caminho do Senhor, que possam eles crescer fazendo a vontade do Senhor, sobre qualquer circunstância, possa ter o desejo aí de fazer a vontade do Pai. E de que maneira Salomé representa Jesus? Mesmo que ela não, primeiramente é que Salomé ela não se esqueceu dos seus filhos e pedia para que Jesus não se esquecesse. E que nós possamos saber que mesmo se uma mãe esquecer aí de seu filho no seu ventre, a gente possa ter a certeza que Jesus ele não nos abandona, que a gente possa ter a certeza que Cristo está conosco e que essa é a vontade do Senhor, que eu e você possa estar aí buscando a sua vontade, que possa estar aí vivendo desse amor que Cristo tem para cada um de nós. Deus ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós, que a gente não venha agora se esquecer desse Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, com a graça do Senhor, estamos aí finalizando mais uma lição de Escola Sabatina. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar conosco e mais possamos estar meditando na palavra de nosso Deus. Que o Santo Espírito possa estar conosco. Vamos fazer mais uma oração. Pai Santo que habita nos nossos
obrigado por tuas bênçãos, pelas oportunidades que nos deu de ouvir a tua palavra, e que essas palavras possam ficar em nossas mentes e nossos corações, e mais, Senhor, possamos estar aí, educando os nossos filhos em teus caminhos, e educando-os da melhor maneira possível, para que quando eles cresçam não se desviem. Te peço, Senhor, a tua direção. Não que sejamos merecedores, mas que cremos em Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, vos vejo na próxima semana, se assim Deus permitir, com mais um belíssimo estudo da lição de Escola Sabatina. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, digite aí nos comentários: Deus é amor. Se tu faz isso, irmãos, eu vou ter certeza que você está vendo aí nossos vídeos até esse presente momento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.